Olá pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? É, Infelizmente hoje eu não vou poder estar presencialmente com vocês, eu preciso resolver uns problemas pessoais, certo? E conversei com a direção da escola, né, os responsáveis, né, para ver se eu poderia hoje gravar essa aula para vocês, porque realmente eu não vou, não vai ser possível, né, eu estar junto com vocês presencialmente. Gosto muito do nosso bate-papo, sabe? Eu acho muito agradável esse momento que a gente fica de 1h10 até 2h50 é muito agradável, é muito bom, né? As intervenções, né, de alguns dos alunos que fazem parte dessa turma, muito legal, sabe? A colocação que vocês fazem, a maneira como vocês visualizam o mundo, como vocês se apropriam das questões políticas, das questões, ou seja, de várias coisas que nos cercam, né? Questão política, econômica, social, a desigualdade social e tudo mais. Então, eu gosto muito, eu me sinto muito bem com vocês. E estou lamentando ter que gravar essa aula para vocês, né? Espero que seja, como é que eu posso dizer? Espero que seja proveitoso esse tempo aqui. Tá legal? Gente, é, nós, nós vamos trabalhar no mês de julho. No mês de julho, nós vamos trabalhar muito provavelmente só mais um capítulo, certo? Para concluir o segundo bimestre, certo? Então nós estamos, se eu não me engano, capítulos. Eu acho que esse capítulo que a gente está vendo é o 7. Deixa eu pegar aqui o livro só para me certificar, mas eu acho que é o capítulo 7. É isso mesmo. O capítulo 7, ele é um capítulo muito extenso. Ele fala sobre as origens do ser humano, as grandes civilizações do mundo, o panorama da população mundial, as grandes aglomerações populacionais, perfil demográfico dos países mais ricos, migrações mundiais e tal. Então, dá para a gente ver esse assunto, certo? Esse assunto agora no mês de julho, né? E aí a gente encerra o segundo bimestre. Tá legal? Então hoje, o que é que eu pretendo fazer? Eu quero fazer um panorama geral, certo? Do nosso capítulo, que é População Mundial, Dinâmica Demográfica. Então, hoje a gente vai fazer um panorama, viajar por esse panorama geral, né, da população mundial, tendo como foco a dinâmica demográfica, ok? É claro, eu sei que vocês sabem, mas eu vou ressaltar caso alguém não saiba, né? Demografia trata sobre a população, né? A quantidade populacional, né? nas regiões, tá legal? Então, assim, eu quero começar falando sobre o povoamento do planeta, né, pelo homem, pelo Homo sapiens sapiens, certo? Depois que o Homo erectus migrou para o continente africano, originando o Homo sapiens, mais ou menos 500 mil anos, esse Homo sapiens ele permaneceu no continente africano por aproximadamente 300 mil anos. E aí ele vai começar uma aventura migratória, se espalhando por outros lugares, porque é mais ou menos nesse período, não é mais ou menos nesse período, certo? Ele era nômade, né? E ele vai começar a migrar aproximadamente 200 mil anos atrás. É muito tempo, né? Por quê? Em algumas regiões, o nível das águas começou a baixar, permitindo inicialmente ir para o sul
do continente africano. Então eles ficavam mais ali para o norte, e aí como o nível das águas foi baixando, eles começaram a ir para o sul do continente africano. Certo? Por volta de 100 mil anos atrás, esse homem atravessa o Mar Vermelho. Aí era importante vocês entenderem um pouquinho de mapa, certo? Para se situar como é que foi essas viagens dessa galera. Andarilhos, né? Quando eu estudo sobre as andanças do homem, eu fico assim imaginando, cara, que negócio louco, que era um espírito andarilho que o ser humano tinha de conhecer coisas, de conhecer lugares, de ir além, de enfrentar adversidades, de enfrentar perigos, de enfrentar animais ferozes, mas um desejo de sair pelo mundo e desbravar. É algo intrínseco do ser humano. É algo que faz parte do ser humano. Sabe? O ser humano mesmo, ele tem uma paixão por conhecer o novo. Embora que ele mesmo sabe que o novo é muito perigoso, mas ele tem um desejo, uma paixão, uma loucura muito grande por conhecer o novo. Então, ele vai atravessar o Mar Vermelho, quando então era possível cruzar a pé. Tinha áreas do Mar Vermelho que dava para cruzar a pé, e aí eles começam a ir para o Oriente Médio. Certo? Passam o Mar Vermelho, vão para o Oriente Médio, certo? E para a região da Índia. Então, vamos entender aqui como é que era a história. Estavam aqui no continente africano, Mar Vermelho, atravessam o Mar Vermelho e vêm em direção à Ásia. Oriente Médio primeiro, né? Ali aquela região do Oriente Médio onde lotado de petróleo, e de lá eles vão migrar para as Índias, lá para a Índia, certo? 55 mil anos atrás, ele vai navegar até a Oceania, chegando até a Austrália, ao mesmo tempo espalhando-se pela Ásia Central. O pessoal fica questionando, mas eles enfrentaram o mar e tal, se os portugueses e os espanhóis em 1500 tiveram tanta dificuldade para enfrentar os oceanos, esses homens, eles tiveram coragem, eles criaram embarcações e enfrentaram o mar para chegar até a Oceania? Claro. Era questão de necessidade, de sobrevivência. Eles precisavam fazer isso. Quando você está fugindo de alguma coisa, você não para pensar no perigo que você vai encontrar lá na frente. A tua única preocupação é o perigo que vem atrás de você. Você está fugindo dele. Você não para pensar, e se eu encontrar algo mais perigoso? Você não para pensar nisso, não. Sua preocupação é quem vem lá atrás. Então, vários fatores impulsionaram esse homem a sair, a desbravar. E aí eles vão chegar à Oceania e vão chegar também naquela região ali do sul da Ásia. Certo? E aí, quando vai chegar... aliás, desculpa, gente, da Ásia Central. Mais ou menos na última era glacial, certo? Isso aí acontece na última era glacial, e aí ele vai ser impedido de migrar para a Europa. Então, eu quero até fazer um questionamento daqui a pouquinho. Bom, o fato deles não ter migrado para a Europa, a despeito da teoria eurocêntrica, que afirma que a África é o berço da humanidade e que a primeira migração do continente teria sido para a Europa, ao invés da Ásia. A Europa
Não é à toa que lá no mapa, no planisfério, a Europa ela está colocada no centro e na parte superior. Isso é um discurso. Isso é um discurso ideológico de poder, de tentar colocar, incutir na cabeça do restante da humanidade que o europeu é superior, que ele está no centro e ele é superior. Isso é um discurso, gente, isso é falácia. Né? E é muito importante a gente entender isso. Então, a Europa ela está o tempo todo questionando, né, alegando que esse homem ele saiu da África para a Europa. Certo? Tá certo. Tá certo que existe o Estreito de Gibraltar, né? O Estreito de Gibraltar, que fica ali ligando lá no cantinho continente africano, o norte do continente africano, que ele faz assim, ó, tal. E aí ele vai encontrar bem aqui com o continente europeu, bem pertinho, uma faixa de terra, de água, né? A distância, essa faixa de água entre o continente africano e o continente europeu é 16 quilômetros. Dá para atravessar nadando. Sério, dá para atravessar nadando. Que é o mar Mediterrâneo. Né? Não a parte do mar Mediterrâneo no centro, mas lá no canto, quem conhece o mapa sabe onde é que eu estou dizendo, lá no cantinho, no Estreito de Gibraltar, certo? Que foi justamente por lá que passaram os árabes muçulmanos do continente africano para a Europa. Passaram por ali. Então, muito provavelmente, esses homens, esses primeiros homens, eles migraram do continente africano para a Europa pelo Estreito de Gibraltar. Só que a Europa, esse pensamento, essa teoria eurocêntrica, né, fala que ele foi primeiro para a Europa. Existem vários estudos, né, que desmancha essa ideia de que eles foram primeiro, passaram o Mar Vermelho, como eu falei anteriormente, passaram o Mar Vermelho, né, foram para a Ásia, para o Oriente Médio, do Oriente Médio eles descem até a Índia, da Índia eles vão parte para o centro da Ásia, a Ásia Central, e outra parte para a Oceania. Só depois é que eles vão migrar para a Europa. Certo? Bom, vestígios arqueológicos e estudos genéticos provaram que a migração para a Europa é bem mais recente. Mais ou menos 55... Desculpa, gente, desculpa. Mais ou menos 55 mil anos atrás. Certo? Em algumas regiões ocorreu somente há 30 mil anos atrás. Olha, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Eles foram para a Oceania 55 mil anos atrás. Certo? Eles foram atravessaram o Mar Vermelho e foram para o Oriente Médio 100 mil anos atrás. Certo? Europa, eles foram 55 a 30 mil anos atrás. Então é muito mais recente. Compreendendo então, que eles foram primeiro para a Ásia, né, Oceania, para só depois migrar para a Europa. Né? Bom, aí o que é que nós temos? A migração para a América. Bom, a migração para a América teria ocorrido entre 40 e 100 mil anos. Coexistindo duas teorias que explicam como aconteceu. A primeira teoria, galera, é que o homem passou pelo Estreito de Bering. Aí eu também peço a compreensão de vocês, a questão do mapa, o entendimento do globo, não do mapa em si, mas do globo, certo? Se a gente pegar o globo terrestre, viu? Imagina aí como é que é o globo terrestre, certo? E a gente pegar
Canadá, certo? Aqui, ó, Canadá, fazendo isso aqui. E a gente pegar Ásia fazendo isso aqui, estão entendendo? Então, né? Ouvi a resposta da Fernanda dizendo, entendi, professor. Pronto. Se eu pegar Canadá, pegar meu pratozinho aqui para tentar explicar para vocês. Gostaram? Acharam bonito? Imagina que o Canadá pega essa faixa de terra aqui, ó. Tá sob essa faixa de terra, Canadá, certo? Imagina que a Ásia tá sob essa faixa de terra. O que é que vai acontecer? Eles vão se encontrar aqui, ó, bem aqui nesse ponto, ó, onde tá meu dedo. Eles vão se encontrar, Canadá e Ásia. Lá pro finalzinho da Rússia. Então a Rússia, ela vai chegar bem pertinho do Canadá, né? Pelo outro lado. É um globo. Quando fecha, quando você abre esse planisfério, você vê Canadá desse lado e Rússia desse lado. Totalmente oposto, certo? Mas é um planisfério. Quando você faz o globo, você vai ver que esse lado do Canadá fechou e encontrou com a Rússia bem aqui pertinho, certo? Que é o Estreito de Bering. Que aí essas águas baixaram. O Estreito de Bering em determinadas épocas esfria, congela, a água praticamente congela, e aí houve a possibilidade desse homem passar da Ásia para a América, certo? Da Ásia, Rússia, ali lá no finalzinho da Rússia, certo? Para a América, Canadá. E aí, obviamente, do Canadá vai se espalhar por toda a América, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a primeira teoria, certo? Aproximadamente 40, 30 mil anos atrás. Passagem entre o norte da América e da Ásia era mais estreita. Então, dava para passar por lá, e eu acredito sim que passaram por lá, certo? Bom, o nível do mar era pelo menos 120 metros mais baixo, além de existir uma provável faixa formada por água congelada. Aquilo que eu falei para vocês, as águas baixavam, parte das águas congelavam, e aí era possível eles passarem. O que teria permitido cruzar a distância a pé ou navegando curtas distâncias, certo? A segunda teoria, para que esse homem possa chegar às Américas, vai ser o seguinte: lembra que eu falei para vocês que a teoria que eles saíram da África, foram para Oriente Médio, do Oriente Médio foram para Índia, e da Índia desceram para a Oceania? Bom, da Oceania para a América também não é longe. Também não é longe. Então, a segunda teoria é que eles navegaram da Oceania com embarcações primitivas, passando de ilha em ilha, né, até chegar na América. Esse processo de sair da Oceania com embarcações primitivas, passando de ilha por ilha, né, demorou aí em torno de 6 mil anos, porque eles passavam por uma ilha, ficavam lá, morriam, nascia outros, morria, nascia outros, vamos sair daqui, vamos para outro canto, e continuaram até que chegaram às Américas. E à medida que eles iam passando, alguns ficavam, outros debandavam, né? Atualmente, as teorias mais aceitas, sendo provável que os dois processos... Desculpa, gente. Atualmente, as duas teorias são aceitas. São aceitas. Da vinda do homem para a América. Sendo provável que os dois processos ocorreram simultaneamente. Na mesma época que eles saíram da Ásia e entraram no Canadá, nessa mesma época, outros grupos humanos estavam saindo da Oceania e indo para a América. Certo? Ao passo que o povoamento da América teria sido dado tanto pelo norte, Canadá, como pelo sul do continente. Nesse sentido,
Vamos tentar entender um pouco sobre a dinâmica demográfica. Esse espírito aventureiro, como eu falei para vocês, do ser humano de percorrer o planeta, povoando ao longo dos séculos, dos milênios, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e coisa e tal. Certo? Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Já o conceito população pode ser definido como conjunto de pessoas que residem em determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, em um estado ou um país, ou mesmo planeta como um todo. Certo? Tal população pode ser classificada ainda segundo sua religião, sua nacionalidade, local de moradia, se é urbano ou se é rural, atividade econômica, se é uma atividade ativa ou inativa, e os seus respectivos comportamentos são objetivos dos denominados indicadores sociais. Então, o que são indicadores sociais? Certo? É o que abrange a questão religião, nacionalidade, moradia, se é urbana ou rural, atividade econômica, se é ativa ou inativa. Né? A soma disso aí, nós temos os indicadores sociais. Estatística determinada a traduzir em uma grandeza quantitativa um conceito social abstrato e informar algo sobre certo aspecto de realidade social, como, por exemplo, taxas de natalidade, taxas de mortalidade, expectativa de vida, índices de analfabetismo, entre outras variáveis. Então, não precisa explicar, mas não custa nada, vou falar. Taxa de natalidade é a quantidade de crianças que estão nascendo naquela região, naquele local, certo? Taxa de mortalidade é a quantidade de crianças que estão morrendo naquela região. Então, se nós temos uma taxa de natalidade alta e nós temos uma taxa de mortalidade baixa, significa dizer que a população está crescendo. Porque nasce 1000, morre 100. Depois nasce mais 1000, morre mais 100. Sobraram 1.800. Já vai aumentando. Ah, professor, mas aí o senhor não está levando em consideração a morte dos mais velhos. Porque o senhor falou só da mortalidade infantil. Sim, é a expectativa de vida. É exatamente isso, a expectativa de vida. É saber qual mais ou menos a idade, média de idade, que as pessoas daquela região conseguem viver. Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, a expectativa de vida é em torno de 80 anos. Certo? Em torno de 80 anos. Ah, professor, todo mundo vai viver 80 anos? Não, cara. Não, macho. Tem gente que vai viver 100, 120. Eu vou viver 150. Deus me livre, mas acho que vou. Sabe? E tem gente que vai morrer com 30, com 40. É a média. Pega a quantidade geral e você vai ver que a maioria das pessoas atingem aos 80 anos de idade. Isso é expectativa de vida. Certo? E por último, o índice de analfabetismo. Para vocês terem uma ideia, gente, como a educação é importante no papel da construção de uma sociedade que avança, que cresce, que evolui, que se destaca, tanto economicamente, como socialmente, como politicamente, tudo que mente. Sabe?
Desculpa, o tudo que mente. É porque quando eu falei da politicamente, eu lembrei logo de tudo que mente. Certo? Mas é pura verdade, gente. A educação é fundamental. Então, esses índices são os indicadores sociais de uma sociedade, de um grupo, de um povo, de um bando, né? São os indicadores sociais, certo? Galera, e é fundamental, ao se analisar dinâmica populacional, que não se confunda população com nação. Conceito que é definido como o conjunto de pessoas que repartem a mesma história, estando por isso inseridas em um mesmo panorama cultural. De acordo com essa orientação, a população de um país pode estar dividida em várias nações. Nós recebemos aqui no Brasil, vivem há muitos anos turcos, árabes, japoneses, portugueses, espanhóis, argentinos, ou seja, uma infinidade de pessoas que têm suas culturas. Então, quando a gente fala de nação, nós não estamos nos referindo a um grupo homogêneo, certo? De cultura, não. Nós estamos falando a um grupo heterogêneo, que recebe essa miscigenação de vários outros lugares. Tá legal? Por isso que a população pode estar dividida em várias nações, ao mesmo tempo em que uma nação pode estar dividido entre 2 ou mais países. E professor. Uma nação pode estar dividida entre 2 ou mais países. Certo? Nós temos exemplo de Israel. Certo? Nós temos exemplos, sei lá, tentar lembrar aqui um país que recebe um número muito grande. Pronto, Brasil. Quantos países nós temos aqui? Aqui no Brasil nós temos Congo, nós temos Angola, nós temos Cabo Verde, ou seja, nós temos boa parte dos países do continente africano aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil nós temos Portugal, certo? Então nós temos vários países dentro do Brasil. No passado, a dinâmica populacional foi muito associada às ideias de explosão populacional, recebendo grande atenção os trabalhos de Thomas Malthus, relacionados à problemática, que procuravam alertar sobre o crescimento desordenado da população e a inevitável escassez de alimento e recursos que tal crescimento poderia trazer. Com o advento da Revolução Industrial e o florescimento da tecnologia, especialmente nas áreas de produção, conservação e transporte de alimento, os estudos de Malthus caíram por terra. Hoje, a discussão está em um ponto diametralmente oposto. O da implosão populacional. Pois em vários pontos da população do planeta assistimos à queda de taxa de fecundidade, especialmente em países da Europa Ocidental e Japão. Que é isso? A galera não quer mais filho. A galera não quer mais filho. Não é nem tanto querer filho. Em boa parte é porque os dois precisam trabalhar. A jornada de trabalho exaustiva. Japão, cara, a galera só trabalha. Né? E aí eles pensam, vamos ter filho não, vamos ser só nós dois e pronto. Europa do mesmo jeito. E aí está caindo, que é o que nós chamamos as taxas de fecundidade. Mulheres. E também tem a questão da revolução feminina, que eu abraço, que eu defendo, que eu apoio, sabe? Que muitas mulheres dizem, eu não quero ser mãe.
Ah, porque todo mais é a mulher, o papel da mulher é ser mãe. Não, o papel da mulher é ser mulher. Viu, meninas? O papel da mulher é ser mulher, não é ser mãe, não. Você pode trazer dentro de si o desejo de ser mãe. Mas é importante a gente respeitar uma outra determinada mulher que não tem a menor vontade e não tem a menor vocação de ser mãe. E não quer. Ah, professor, e casou por quê? Ninguém casa para ser pai, para ser mãe. A gente casa por vários outros motivos. Certo? Mas não é para ser pai e ser mãe. Mas o casamento não é para constituir família? Constituir família, a gente constitui família. Quando tá eu e a minha esposa juntos, a gente está constituindo família. Quando a gente adota um gato, um cachorro, a gente está constituindo família. Quando a gente adota uma criança, a gente está constituindo família. E não necessariamente a mulher ter que parir. Certo? Então isso, a revolução feminina também está contribuindo muito para a queda dessa taxa de fecundidade. Beleza? No Brasil, podemos afirmar que há uma melhora geral na qualidade de vida da população, contribuindo para o seu constante aumento. Ora, o cara está comendo bem, meu irmão. Né? O cara tem uma certa condição de saúde, vai que vai. Resultante das melhorias médico-sanitárias decorrente dos episódios pós-guerra e também dos movimentos migratórios ocorridos nos anos 60 e 70. População rural em direção às cidades. As cidades melhores equipadas para atender a população em geral, se comparado às áreas mais isoladas e rurais. Entenda, não estou querendo dizer aqui que as grandes cidades, as grandes metrópoles estavam bem preparadas para receber essas populações que estavam migrando do campo para a cidade, não. Eu estou querendo dizer que se eu comparar a condição da grande metrópole para a cidadezinha do sertão do Nordeste, você vai ver que essas grandes cidades, elas têm uma condição melhor de atender e de receber as pessoas. Melhor do que aquelas que estão se acabando. Beleza? Ao mesmo tempo em que a qualidade de vida melhora, há uma diminuição da taxa de fecundidade dos brasileiros, muito devido à participação efetiva da mulher no mercado de trabalho. Repito, da mulher no mercado de trabalho e também da revolução feminista. Parabéns para as mulheres. Talvez não seja o único fator, mas é certamente o mais importante para explicar uma considerável mudança na pirâmide etária nacional, onde se reduz consideravelmente o número de jovens, aumentando, por outro lado, o número de idosos, o que acarretará um problema em relação à previdência brasileira. Menos jovens a custear o serviço. Porque, gente, vamos entender aqui também a regra do jogo. Não estou aqui desmerecendo os idosos, não. Pelo contrário. Eu acho que o cara chegou a uma determinada idade, ele tem que parar de trabalhar e curtir a vida. Porque ele já trabalhou demais. Sabe? Eu acho que chegou aos 50, 55 anos de idade, 60, papocando, sabe? É para esse cara parar e curtir a vida. Porque se a expectativa de vida é até os 80 anos, esse cara vai curtir o quê? Trabalhou a vida inteira. Desde os 15, 18 anos que ele trabalha. Pouco curtiu porque só trabalhava. Aí trabalha até os 50, 60 anos. Ele vai curtir o quê? Então deixa que essas pessoas curtam. É essencial. Quem é que tem que trabalhar para manter a economia do país? É o jovem. E quando eu me refiro jovem, eu me refiro jovem de 18 a 50 anos, mais ou menos. Porque eu sou garotão, eu sou jovem. Certo? Com 54 anos, mais jovem. Bonitão, cheirosão e gostosão. Jovem. Então eu acho que quem tem que manter... Eu acho não. Essa é a lógica da economia.
Quem tem que manter a economia de um país é a juventude. O problema é, cada dia que passa, diminui o número de jovens. Diminui o número de jovens porque nós estamos perdendo jovens para as drogas, nós estamos perdendo jovens para o crime, para a violência urbana de um modo geral, e nós estamos deixando de gerar jovens por causa dessa diminuição da taxa de fecundidade. Acaba que fica um número muito grande de idosos, dependendo da previdência social, e um número pequeno de jovens trabalhando para manter a economia do país. Aí quebra. Aí quebra. Ok, galera? Então, assim, é basicamente isso. O resumo que eu queria fazer com vocês é basicamente essa ideia, esse contexto geral, para depois a gente começar a entrar em alguns detalhes mais aprofundados, certo? Eu agradeço a vocês, né? Agradeço a vocês, aquele que assistiu até o final. Estou com 36 minutos de vídeo, né? Parabéns por você ter tido essa paciência de assistir até o final, certo? Se você não tiver entendido algumas coisas, você pode fazer suas anotações para depois me pergunta, que a gente vai tirar essas dúvidas, tá legal? O importante é que você não carregue nenhum tipo de dúvida, né? Fale, questione. Então, não vou poder estar com vocês essa semana por conta desse problema que eu preciso resolver, mas próxima semana estaremos juntos e aí a gente dá sequência a esse capítulo. Beleza, galera? Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Adoro estar com vocês. Infelizmente, estou lamentando não poder estar com vocês essa semana, viu? Fui!